Pode começar. Zilda, acho que você não ativou o microfone. Não, eu ativei sim. Ah, sim. É que eu ainda estou arrumando aqui. Boa noite a todos. Nós hoje, então, vamos falar da mensagem de Jesus sobre o sal da terra e a luz do mundo. E nós vamos lembrar que Jesus, sábio, educador, né? Ele recorria frequentemente às parábolas, aos contos, às citações, sempre usando comparações com a natureza, com os costumes e as tradições da época, a fim de que pudesse interessar mais aos seus ouvintes. E é realmente um processo prático, né? Pedagógico, que faz com que as pessoas entendam melhor, mais objetivamente, os assuntos transcendentais, os assuntos do espírito, que foi o que Jesus trouxe para nós. E torna-se realmente mais fácil, né, quando o ensino, quando a lição é ministrada objetivamente. E aí, nós temos uma comparação que eu acho muito interessante, feita por Vinícius, na obra Em Torno do Mestre. Ele compara os ensinamentos de Jesus por parábolas com as cascas que envolvem os frutos. Olha que interessante. Ele fala o seguinte: os frutos, eles são envolvidos, né, por aquela camada mais grossa, para que a polpa do fruto se conserve mais doce e protegida também das contingências exteriores, né, do frio, da chuva, da tempestade, das geadas. E aí, se a natureza não tivesse protegido dessa forma os frutos, o homem jamais chegaria a utilizar-se deles. E então ele faz a comparação. Também, desse modo, se o sapientíssimo Mestre Jesus, instrutor e guia da humanidade, não tivesse envolvido os seus sublimes e preciosos ensinamentos no manto parabólico, né? Ele não teria conseguido defender dos ataques das autoridades romanas, porque ele não chamava atenção, eram pequenas histórias, contos do dia a dia. Então, as autoridades romanas não davam muita atenção a esses contos de Jesus, a essas pequenas historietas que são as parábolas. E aí, nos diz Vinícius que, para saborearmos os frutos, nós temos que tirar essa casca, não é assim? Então, do mesmo modo, para nós alcançarmos o espírito da letra, né, do espírito da palavra, dos ensinos de Jesus, a sua significação, é necessário também que a gente possa despojá-los dessa letra que os envolve, desse manto que os envolve, e entender nas entrelinhas, captar o conteúdo da mensagem de Jesus. Não é assim? Então, olhe bem, quando a gente fala o sal da terra, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Por que será essa comparação? Nós vamos analisar hoje, à luz do Espiritismo, essa citação evangélica feita por Jesus aos seus discípulos, né? Então, vamos ver o que ele fala nessa citação. Vós sois o sal da terra. E se o sal perder sua força, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora
e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, meus amigos, o sal é aquele mineral precioso, né? Difusamente espalhado em nosso globo, segundo as necessidades previstas pela natureza, né? Nós vemos o sal em abundância, desde essas camadas secas que estão aparecendo aqui na imagem, que são as salinas, até uma enorme quantidade dele que se encontra diluída pelos lagos, pelos mares, né? Assim. Então, o sal é realmente um mineral muito precioso. E a influência que o sal exerce em nosso organismo para manter o nosso equilíbrio fisiológico também é de capital importância. Quem tem a taxa de sódio baixo tem que ser medicado, né? Então, a manutenção do nosso bem-estar físico também depende da taxa normal de sal em nosso organismo. E se a gente olhar também sobre outro aspecto, sobre o aspecto da química, né, nós vamos ver que, seja na terra ou seja no mar, ele é sempre do mesmo jeito. Ele é sempre inalterado e inalterável, dotado de qualidades essencialmente preciosas para cada um de nós, e ele mantém-se sempre incorruptível. Então, o sal é de uma importância enorme no planeta inteiro. Por isso, Jesus diz: vós sois o sal da terra. Espera aí, só um pouquinho que eu queria abaixar isso aqui. Aqui está me atrapalhando um pouco. Só um pouquinho. Aqui, ó. Ah, agora sim. Vós sois o sal da terra. Então, Jesus afirma a seus discípulos que eles são o sal da terra. Por quê? Ao vivenciarem a mensagem de Jesus, a mensagem cristã em sua plenitude, eles conseguem dar sabor à vida, temperando-a com os valores das virtudes morais. Então, Jesus falava para todos os discípulos, não só para aqueles que o ouviam naquele momento da sua presença, mas ele falava para os discípulos de ontem, de hoje, de qualquer tempo, para que sejam enobrecidos por uma existência moralizada, esclarecida e fraterna. Então, Jesus, ele diz aos seus discípulos, ele quer que seus modernos discípulos de Jesus, e aí nós entramos nesse, porque nós estudamos os ensinos de Jesus, nós fazemos esforço para poder botar em prática no nosso dia a dia os ensinos de Jesus, e nós passamos o ensino de Jesus adiante, não é isso? Então, Jesus, exatamente, ele quer que seus discípulos sejam elementos preciosos, de grande utilidade na economia social da Terra. Ele, Jesus, quando nos fala que nós somos o sal da Terra, agora globalizando todos os seus discípulos, de ontem, de hoje e do futuro, ele fala que quer
que nós sejamos tipo de honestidade incorruptível, que a incorruptibilidade esteja presente em nós com relação aos preceitos do Evangelho. Olha só, cumpre-nos lutar para que a corrupção não arruine o corpo e a alma da humanidade. Assim como o sal é incorruptível, Jesus quer que os seus discípulos, de qualquer época ou de qualquer tempo, lute pela incorruptibilidade dos seus preceitos, do seu evangelho. Em suma, né? Ele chama ao mundo os seus discípulos para fazer brilhar novamente os preceitos do evangelho. Então, o evangelho de Jesus, temos aí, está para o ser humano como um presente dos céus, independente de que religião professemos, mas o evangelho de Jesus é um só, né? Para que o ser humano se replete com suas bênçãos, se inunde de suas luzes, se revigore com suas energias, se enriqueça com seus ensinos eternos. E aí o próprio Jesus faz uma pergunta: e se o sal perder sua força? Com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Que pretenderia o Mestre Jesus dizer com essas palavras? Se o sal perder a força, perder a utilidade dele de salgar, nada mais presta, né? Pode ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, nós podemos entender disso que se o sal for destituído do seu componente ativo, que é salgar, torna-se o quê? Insosso ou insípido, né? Vamos levar isso para o sentido espiritual. A pessoa que se desperta para o Cristo, para os ensinamentos do Cristo, para se esforçar em colocar no seu dia a dia os ensinos de Jesus Cristo, é uma pessoa ativa. É como o sol, o sal, ele é ativo. Não se abate perante os fracassos, enfrenta com bom ânimo os desafios da vida. E quem diz isso é Jesus, ó. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, só quem se nutre dessa dinâmica incansável, né? Dessa atividade incansável, consegue atingir as metas delineadas pelo Cristo. E no Evangelho existe a palavra insípidos, né? Ou insosso ou insípidos, que é traduzida como corruptíveis ou contaminados pelas influências inferiores que os afastam da vivência do Evangelho. Por isso que Jesus diz que se o sal não salgar mais, para que vale, né? Se os discípulos ficarem corruptíveis, contaminados pelas influências inferiores, porque estão se afastando do Evangelho. E o legítimo servidor do Senhor, onde quer que se encontre, está sempre vigiando, sempre orando para não cair em tentações, porque todos nós possamos ser insípidos também, né? Então, há necessidade do vigiar e orai, para que nós todos que temos esse compromisso com o Mestre Jesus, não venhamos a cair em tentação. Então, ele fala que não permanece um instante inativo, palavras do Evangelho, age sempre. O verdadeiro discípulo do Cristo está sempre em ação no bem. Então, a religião que não promove o aperfeiçoamento do espírito, que não constrói, que não consolida o caráter do homem,
não é religião. É sal insípido, que mais cedo ou mais tarde cairá fatalmente no desprezo. Gente, e a gente vê isso todo dia na mídia. Quantos que se dizem religiosos, às vezes anos e anos, não é? Mas cujo caráter não está consolidado com o Evangelho de Jesus, mais cedo ou mais tarde, virão por terras, cairão por terra. A gente vê isso, tanto na doutrina espírita como em outras religiões. A mídia vira e mexe, apresenta alguém, né? Que o Evangelho chama de sal insípido. Mas agora vem uma pergunta, duas perguntas. Que falta ao homem para engrandecer-se pela cultura e pelo sentimento? Que falta ao discípulo moderno, a nós, né, que somos os discípulos de hoje, usufrutuário de tantas bênçãos, de tantos ensinamentos, de tantas bênçãos, para que brilhe a sua luz? O que será que nos falta? A renovação do homem, sob o ponto de vista moral, intelectual e espiritual, é difícil, mas é francamente realizável. Difícil é, mas basta que ele se disponha ao esforço de se transformar, usando exatamente os elementos contidos no Evangelho de Jesus. Então, basta que o ser humano, para se transformar, para engrandecer-se pela cultura e pelo sentimento, que é a nossa pergunta, ele precisa estar imbuído de muita boa vontade e de disposição de automelhoria. Ele precisa querer melhorar, querer se transformar. Não é? E quem diz isso também é o Mestre Jesus. Faça de tua parte, que eu da minha ajudarei. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, precisa de nós, da nossa boa vontade, da nossa querência, né? Da nossa luta por ser cada vez um pouco melhor. E aí a doutrina espírita, ela nos ajuda com isso, né? Ela nos ajuda nesse renovar-se do homem, né? E ela diz que há necessidade, ela sugere um programa tríplice como ponto de partida para a sua realização, exatamente para que brilhe a sua luz. Vejamos, então, a sugestão da doutrina espírita. Programa tríplice. O primeiro passo do programa tríplice é o estudo. Estudo construtivo, edificante, né? Leitura do Evangelho, dos livros basilares e complementares da doutrina espírita. Isso nós estamos falando porque somos espíritas. Mas de quaisquer outras obras educativas, religiosas e filosóficas, né? Que sejam leituras construtivas e educativas. E o Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz isso: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, ele fala do estudo, né? Instrução tem que se estudar para poder se instruir. Aí, chega gente no atendimento fraterno, quando a gente sugere o estudo, aí a pessoa fala, já li tudo, já li as obras básicas, já li todos os romances, mas não é ler. Ler é uma coisa, estudar é outra, completamente diferente, né? O estudo, ele precisa ser meditado, assimilado e posto em prática. A leitura sem compromisso, você vai lendo, né? Mas estudar é diferente.
tem que refletir, tem que meditar, né? Tem que assimilar aquele aprendizado, não entendeu, volta. Para adquirir a renovação efetiva, renovação do ser. Efetiva, positiva e consciente. O que Paulo de Tarso diz para nós? Examinai tudo. Quer dizer, você pode ler tudo que você quiser, mas retende o bem daquilo que você lê, daquilo que você estuda. Por que isso? Porque ao estudarmos, ao meditarmos, nós estamos projetando a mente na direção dos ideais superiores. Aquele momento de estudo ali é um trabalho mental que nós estamos fazendo em nós mesmos, projetando a nossa mente nessa direção dos ideais superiores, né? E quando Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, libertará do quê, gente? Vai nos despojar do homem velho, dos nossos preconceitos, dos nossos tabus, as crenças errôneas, os vícios, os atavismos, as mazelas, que conviveu conosco e que ainda convivem conosco, e que nós precisamos, através do conhecimento da verdade, dos ensinos do Mestre, nos livrarmos disso, nos despojarmos dessas coisas. E aí o Mestre fala, vou repetir de novo, aquele a quem mais é dado, mais será cobrado. Porque o que será cobrado de nós? A prática da aprendizagem para a reforma íntima. Por isso que não é ler, é estudar, é refletir, é meditar, é colocar em prática, né? Para que a gente possa ir se reformando intimamente. O segundo passo desse programa é a meditação. A meditação é aquele ato pelo qual o homem se volta para dentro dele mesmo, onde encontrará Deus, no esplendor de sua glória, na plenitude do seu poder e na ilimitada expansão do seu amor. Também não são palavras minhas, porque Jesus nos disse, o reino de Deus está dentro de nós. Nós somos herdeiros do Pai. Então, o reino do Pai está dentro de nós. E quando nós fazemos esse mergulho interior, nós vamos, aos poucos, descobrindo Deus em nós. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Nos fala Jesus, lá em Lucas e em Mateus. Então, a meditação, meus irmãos, ela é a busca da purificação interior do homem. E ela vem acompanhada sempre da prece. Porque na prece, durante a meditação, aquele momento, né, de introversão do ser, a prece faz com que a gente aumente a nossa fé, ou obtenha, se não tivermos fé em nada, a nossa esperança, o nosso bom ânimo, o nosso conforto espiritual e o nosso bem-estar, que vai nos proporcionar segurança nos nossos momentos difíceis e equilíbrio interior. O homem, naquele momento de meditação e de prece, ele vai aurir para si a sua própria tonificação interior, seu fortalecimento moral naqueles momentos, e a inspiração para o bem, que são momentos de ligação com o plano superior. Então, vigiar, meditar e orar nos proporciona equilíbrio e o conhecimento de nós mesmos, né? Cada um se conhecendo um pouco mais. Terceiro passo
no programa tríplice que a doutrina espírita nos orienta. É o trabalho. E o trabalho, ele se apresenta de 3 aspectos diferentes no processo de evolução. Primeiro é o trabalho material. Claro, né? Dignifica-se o homem no cumprimento dos deveres, através do seu próprio trabalho material. Dignifica-se consigo mesmo, com a família, com a sociedade que participa. E ele está, o mínimo que seja o trabalho, o mais simples que seja o trabalho material do homem, ele está colaborando com o progresso da humanidade. E Jesus disse isso, é com o suor de teu rosto que ganharás o teu pão. Depois vem o trabalho espiritual. Exerce a fraternidade com o próximo. Esse é o trabalho espiritual. É o exercer, é o olhar, é o enxergar, né, o próximo fraternalmente. O que acontece esse trabalho? O que ele faz em nós? Aperfeiçoa-se no nosso conhecimento transcendente, no nosso conhecimento espiritual da alma imortal. Quando a gente exerce esse trabalho espiritual, nós estamos conhecendo a vida futura, sabendo que a vida não acaba ali, naquela dor do outro. Às vezes a dor é nossa, né? Mas a dor do vizinho, a dor daquele que está na rua. E aí nós vamos ali utilizar a fraternidade. Se não pudermos fazer nada, pelo menos uma oração nós podemos fazer em favor daquele nosso irmão. E nós vamos enriquecer o nosso conhecimento de que a vida continua, que não é só essa vida que nós temos, tantas vezes de tantas dores, tantas lutas e tantas dificuldades. Então, agora vem o último aspecto do trabalho, que é no campo da atividade moral. Então, o homem, né, vai lutar por adquirir qualidades elevadas. Se ele já tiver, ele vai cultivar aquelas que ele já tem e vai sublimar, né? Vai cultivar outras que não tem, vai sublimar aquelas que ele já possui. E o distancia da animalidade que nós vivemos e nós trazemos em nós essa animalidade há milênios e milênios. E, novamente, lembremos Jesus nesse campo da atividade moral. É na vossa perseverança que possuireis as vossas almas. Agora vem, vós sois a luz do mundo. Afirma igualmente o mestre que os praticantes dos seus ensinamentos são a luz do mundo. Ele falou sal da terra e luz do mundo, né? São os que afugentam as trevas reinantes. Olha que interessante essa fala de Jesus. E aí, Richard Simonetti, né, que todo mundo aí conhece, Richard Simonetti, ele no livro... Epa, para lá, aqui. Ele no livro A Voz do Monte, ele fala o seguinte: o Evangelho é a luz que ilumina, que dá significado à vida e a valoriza. Né? Então, essa afirmativa de Simonetti é mais uma vez a proposta educacional de Jesus. Por quê? Porque a própria evolução dos seres, né, lá desde os reinos primeiros, desde
desde a criação do ser humano, da evolução do ser, é um caminho que vai das trevas para a luz. Por quê? O ser humano não foi criado simples e ignorante? Quer dizer, no meio das trevas da ignorância, né? Queremos dizer. Mas ele com uma meta para a perfeição. Então, ele vai da ignorância até chegar a espírito perfeito. Por isso ele diz, vós sois a luz do mundo. A luz é o ponto de referência também do sistema evolucional que se irradia em todo o universo. No planeta, né, o planeta também está evoluindo para chegar à perfeição. Nos planos mais profundos da alma, a luz é o foco clareador da mente, garantindo o esclarecimento, a segurança e o reconforto de todos nós. Todos nós temos essa luz interior que Jesus fala. Todos nós temos. E nós, como aprendizes de Jesus, como os discípulos sinceros de Jesus, né? Posicionados como discípulos sinceros de Jesus, seremos sempre elementos refletores de maior ou de menor limpidez. Cada um de nós com sua própria luz interior. Tem uns que a luz é pouquinha, é tênue, é como se fosse uma luzinha de vagalume. Já tem outros seres humanos que a sua luz é como um sol, né? Então, cada um com maior ou menor limpidez. Mas, como disse Jesus, cada um de nós temos essa luz interior. Estamos trabalhando essa luz desde a nossa criação até chegarmos à situação de espíritos perfeitos. Lá no Livro dos Espíritos existe uma pergunta interessante, é a questão 622. Kardec perguntou aos espíritos orientadores: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Resposta: indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Graças a Deus, é a misericórdia divina. Que seríamos de nós ainda, espíritos tão inferiores que vivemos no orbe, se Deus não mandasse, pela sua misericórdia, espíritos superiores para conviver entre nós, né? E aí vamos continuar com a citação de Jesus. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Claro, né? Uma cidade sobre um monte, todo mundo vê. Que a cidade está lá em cima, todos veem. Nem se acende a candeia. O que é uma candeia? É uma vela acesa, uma lamparina, um lampião, que seja. Uma lanterna. Não se acende essa candeia e se coloca debaixo do alqueire. O alqueire seria um móvel, uma cama, uma mesa, em suma, né? Esconder essa luz da candeia. Mas no velador, o velador é em cima do móvel, em cima da mesa, no lugar alto, e dá luz a todos que estão na casa, para que possa iluminar a todos. Que será? Quantos ensinamentos existem aí, né? Quantos ensinamentos nessa fala de Jesus sobre a candeia? Então, vamos analisar do seguinte modo. Expor as leis divinas, são leis naturais, né? Através das seguintes ações.
seria colocar a candeia para que todos vejam, para que possa iluminar a todos. Então, é espalhar os preceitos cristãos, isso independente da religião que se está processando, mas espalhar os preceitos cristãos, dissipar as trevas da ignorância e colaborar na marcha da evolução humana. Né? Então, isso aí é o quê? Colocar a candeia sobre um velador, para que todas as pessoas se beneficiem da sua claridade. Quer dizer, espalhar os preceitos cristãos. Né? Emmanuel fala que a maior caridade que nós podemos fazer para a doutrina espírita é a divulgação dela. Então, por quê? A doutrina espírita espelha os preceitos de Jesus. Emmanuel, falando em Emmanuel, na obra Vinha de Luz, ele diz o seguinte, ele fala uma mensagem direto para nós, espíritas, direto. Ele fala assim, iniciados na luz da revelação nova, doutrina espírita, aí ele diz, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte. Sabem que se encontram na escola temporária da Terra, em favor da iluminação espiritual que lhes é necessário. Os espiritistas cristãos, como diz Emmanuel, sabem que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Cada um de nós é um missionário de si próprio. Nós temos a missão de nos aperfeiçoar. Sabem os espiritistas cristãos, nos diz Emmanuel, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção. E que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Assim, meus irmãos, como disse o Cristo no final da sua fala, da sua citação, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Palavras de Jesus, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Então, nós podemos ver que a luz simboliza o esclarecimento, a orientação, o processo educativo. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, né? Capazes de nos transformar para melhor, nos libertando desse vale de lágrimas e de dores, onde usualmente nós estamos relegados. Porque nós estamos num vale de lágrimas, de sofrimento, de dor, de incompreensão, de mazelas. Nós estamos. Mas ele diz que essa luz, como que ele fala, despertando cada um de nós que temos a sua luz própria, ele é enfático, né? Ele usa no infinito, resplandeça a vossa luz diante dos homens.
Então, Jesus nos convoca a resplandecer a luz das nossas conquistas evolutivas em benefício dos companheiros de jornada. Saindo do nosso egocentrismo crônico, estabelecemos assim canais de entendimento e compreensão mútuos. Nós ensinamos e aprendemos. Hoje nós estamos ensinando e o outro aprendendo. Amanhã o outro está ensinando e nós aprendendo. Então é compreensão mútua e não guardar apenas para nós. Quando ele fala o vocábulo resplandeça, a palavra resplandeça, possui significação magnética, né? É uma afirmativa de Jesus, imprimindo o sentimento de fé e de esperança em nós próprios. Ele sabe que nós temos luz interior, e ele manda que a gente resplandeça essa luz diante dos homens, né? E nas pessoas que nos cercam também. Então, o esforço de resplandecer os nossos sentimentos mais puros será sempre percebido e aceito por alguém. Como ele fala, resplandeça a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras. O que será que são as nossas boas obras? Será os nossos bens materiais? Ele está falando de obras materiais, por acaso? Claro que não, né? Ele está falando dos nossos sentimentos, da nossa mudança interior. Ele está falando do nosso esforço de colocar em prática o que a gente estuda para a nossa reforma íntima. Nossas boas obras é o trabalho que a gente faz em nós mesmos. Porque só nós vamos responder por isso, só nós. Então, quando ele fala, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O Pai está sempre nos céus, entre aspas, né? Quer dizer, nos planos de vibrações mais elevados. E será sempre honrado e louvado todas as vezes que praticarmos o bem. Olha só. Todas as vezes que praticarmos as nossas boas obras, que é o bem, e nos mantivermos fiéis às manifestações de sua vontade. Que a vontade é do Pai, o esforço é nosso de chegar até Ele. Então, os tributos da glorificação, né, ele fala, e glorifiquem a vosso Pai que está no céu, devem ser encaminhados ao Senhor, sempre, porque Ele é o legítimo doador, autor e direcionador da vida, ao Pai divino e Criador. Então, como nós podemos glorificar a nosso Pai? Agindo no bem, nos melhorando a cada momento, a cada dia, a cada momento, vigiando os nossos atos, as nossas palavras e os nossos pensamentos. Então, meus irmãos, nós vamos finalizar a nossa conversa de hoje. Eu trouxe uma poesia que resume todo o nosso estudo. Vamos prestar bem atenção na poesia, que ela é um resumo do nosso estudo da noite, tá bom? Rastros Luminosos, do filósofo Huberto Roden. Só vale a vida terrestre pelo bem que fizemos, pelo rastro de luz que deixamos após a partida. Faze da tua vida um poema de fé, uma epopeia de amor. Assinala tua passagem pela terra como uma esteira de bondade e bem-querença. Ilumina a zona da tua presença com grandes ideias e belos ideais.
Para que aos outros possas ser um sol matutino, deves tu mesmo possuir luminosa plenitude. Só pode irradiar muito quem muito possui. Cultua fervoroso todas as coisas belas e divinas. Verdade nas palavras, sinceridade nas intenções, bondade nos atos, indulgência no juízo, fidelidade nas promessas, serenidade na dor, castidade contigo, caridade com todos. Faze transbordar nas almas o excesso da tua plenitude. Comunica ao mundo a beatitude de que Deus te encheu. Tua alma acalmará os companheiros de travessia. Erige nas almas dos pósteros um monumento de amor, um obelisco de fé. Muito obrigada a todos pela atenção.